Quando olhamos para o mapa mundi, é impossível ignorar a imensidão da Rússia. Estamos a falar de uma massa de terra colossal, cobrindo cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, o que lhe confere o título de maior país do planeta em superfície. Mas a vida real, aquela onde o dinheiro circula e as decisões são tomadas, não acontece na vasta e gélida Sibéria. Ela pulsa no extremo oeste, numa zona mais temperada, onde reside o poder moscovo. Esta cidade não é apenas uma capital, é um universo à parte. O lar de cerca de 19 milhões de pessoas, tornando-se a cidade mais populosa de toda a Rússia. Antes de desvendarmos os segredos desta nação, clica no botão de subscrever e deixa o teu like. Isso ajuda-nos a continuar a viajar pelos lugares mais controversos e fascinantes do mundo. Moscovo desafia as expectativas. Embora esteja situada numa latitude que a protege dos rigores extremos do norte siberiano, o inverno aqui não perdoa. As temperaturas médias rondam os 20 graus negativos, mas a sensação térmica pode ser muito mais severa, lembrando constantemente a força da natureza russa. Contudo, o frio exterior contrasta com o calor da atividade humana. A cidade, que serve de capital há mais de 850 anos, condensou a sua enorme população numa área de 2.511 quilômetros quadrados. O resultado é uma metrópole verticalizada, repleta de Eran-Hazeias que tocam as nuvens, numa tentativa de acomodar tantos habitantes e tanto poder num espaço limitado. Mas viver neste centro nevrálgico tem um preço, e ele é alto. Moscovo é um imã para bilionários e oligarcas de todo o mundo. E isso inflacionou o custo de vida para níveis que podem chocar o visitante desprevenido. Se pensas mudar-te para lá, prepara a carteira. O aluguer de um apartamento médio, longe de ser um palácio, começa nos 80 mil rublos. Para se ter uma ideia, apartamentos de 3 ou 4 assoalhadas, com um mínimo de dignidade, exigem um orçamento que desafia o salário comum. Para manter um estilo de vida que acompanhe o ritmo luxuoso da cidade, estima-se que seja necessário um rendimento mensal entre 4 mil e 5 mil dólares. Existem opções mais baratas, por volta de 50 mil rublos, mas estamos a falar de imóveis com mais de 20 anos, minúsculos e situados longe do centro vibrante. E falando em centro, Moscovo tem uma particularidade geográfica interessante. Não tem março. Ao contrário de muitas metrópoles globais, a cidade desenvolve-se em torno do rio Moscovo, que funciona como artéria de lazer para os seus habitantes, tanto no verão quanto no inverno gelado. É nas margens deste rio e no coração da cidade que encontramos o símbolo máximo do poder russo. Este complexo não é apenas a residência oficial do presidente Putin, é o centro administrativo onde a história e a política se cruzam. A zona é tão exclusiva que é comum ver o trânsito parar para dar passagem a caravanas de veículos oficiais de luxo, com sirenes a uivar, transportando a elite que governa o país. Ao lado do poder está a beleza icônica da Praça Vermelha, impecavelmente limpa, com o seu pavimento de paralelepípedos. É o palco onde a Rússia exibe a sua grandeza. É aqui que se ergue a Catedral de São Basílio, um monumento que parece saído de um conto de fadas e que atrai olhares do mundo todo, embora o turismo ocidental tenha diminuído drasticamente devido às tensões diplomáticas recentes e ao cancelamento de voos. Mas não se engane, a ausência de turistas ocidentais não deixou a cidade vazia. A Rússia tem recursos e população suficientes para manter a sua capital vibrante, cheia e em constante movimento, independentemente do que acontece lá fora. Engana-se quem pensa que o clima frio arrefece o ânimo dos moscovitas. A capital russa é um organismo que não dorme, vibrando com uma energia que desafia o inverno. A cidade está repleta de festivais durante todo o ano, mantendo as ruas movimentadas e coloridas, uma visão que pode surpreender quem espera apenas neve e cinzentismo. Mas o que realmente chama a atenção ao caminhar por Moscovo não são apenas os eventos, mas quem frequenta essas ruas. Existe uma cultura visual intensa aqui. É comum ver fotógrafos profissionais a circular pelo centro da cidade, oferecendo seus serviços para captar imagens de quem passa. Alguns montam verdadeiros cenários em zonas movimentadas, prontos para transformar um passeio casual
numa sessão de moda. E a verdade é que os modelos estão por toda a parte. A demografia visual da Rússia é marcante. Ao observar os rostos na multidão, as características da raça eslava são inconfundíveis. Cerca de 8 em cada 10 pessoas possuem pele clara, muitas vezes acompanhada por cabelos loiros e olhos azuis ou verdes. Há um fascínio global por esta estética e os russos parecem estar plenamente conscientes disso. Essa consciência traduz numa autoconfiança palpável. Não se vê desleixo nas ruas de Moscovo. As pessoas vestem-se com uma elegância rigorosa, não apenas para festas ou eventos noturnos, mas para simples encontros casuais durante o dia. Este cuidado com a imagem vem acompanhado de um comportamento social curioso. Os russos estão frequentemente com os telemóveis nas mãos, não apenas a comunicar, mas a tirar fotos de si mesmos constantemente. Parece haver uma busca contínua por autovalidação através da imagem. Além disso, raramente se vê alguém a caminhar sozinho. A cultura é de grupo, as calçadas estão cheias de amigos a conviver, e a solidão pública não parece ser a norma. Outro detalhe intrigante sobre a vida nas ruas de Moscovo é a faixa etária visível. Se prestares atenção, vais notar uma escassez de idosos. A grande maioria das pessoas que ocupam os espaços públicos, os parques e as zonas de lazer tem menos de 50 anos. Os mais velhos, quando saem, são vistos principalmente no metro, deixando a superfície da cidade dominada pela juventude e pela energia de quem está a construir a vida. E essa vida é acompanhada por uma banda sonora constante. Músicos de rua, muitas vezes com formação clássica e talento impressionante, estão em cada esquina, enchendo a atmosfera com melodias que tornam o passeio ainda mais cinematográfico. Seja de dia com as pessoas a passear em mangas curtas durante o breve verão, ou à noite quando as calçadas ficam tão cheias que é difícil encontrar espaço para andar. A mensagem é clara: Moscovo é uma cidade para ser vista. Se a superfície de Moscovo é dominada pela juventude e pela moda, o subsolo guarda um dos maiores tesouros do país. O sistema de metro da capital russa não é apenas uma rede de transporte. É uma galeria de arte viva e um legado monumental da era soviética, com mais de 160 estações distribuídas por 11 linhas. A escala e a organização são desenhadas para refletir a grandeza da nação. Ao descer as escadas rolantes, o visitante não encontra a sujidade e o caos típicos de outras grandes metrópoles, mas sim lustres de cristal mármore polido e uma arquitetura elegante que transforma a deslocação diária numa experiência estética. De volta à superfície, quando a noite cai, a cidade revela o seu lado mais ostensivo. É impossível não notar a abundância de riqueza sobre rodas. Ferraris, Lamborghinis e Mercedes de último modelo parecem brotar do asfalto, dominando o trânsito noturno. Existe um epicentro para este desfile de luxo, a Rua Malha Bronaia. Esta zona, juntamente com a Petróvka, é o habitat natural da elite moscovita, onde as boutiques das marcas mais caras do mundo convivem lado a lado com os oligarcas e os seus veículos extravagantes. Mas a vida na Rússia não se resume apenas a Moscovo. Se olharmos para o noroeste, encontramos uma rival à altura, uma cidade que muitas vezes é preferida pelos próprios russos, São Petersburgo. Com uma população de cerca de 6 milhões de pessoas, é a quarta cidade mais populosa da Europa, ficando atrás de gigantes como Istambul e da própria Moscovo. A grande diferença aqui é a geografia e a alma da cidade. Enquanto Moscovo é uma fortaleza continental sem litoral, São Petersburgo é a porta marítima da Rússia. Situada no Golfo da Finlândia, a cidade tem acesso direto ao Mar Báltico, o que lhe confere uma atmosfera completamente diferente. A proximidade com a Europa é palpável. A cidade fica a apenas 2 horas de carro da fronteira com a Estônia e muito perto da Finlândia, permitindo que os seus habitantes viajem para o Ocidente com uma facilidade que os moscovitas não possuem. Este acesso ao mar transforma o estilo de vida. Ao contrário da capital, onde se depende do rio para o lazer,
Em São Petersburgo, as famílias podem ir à praia. É comum ver os habitantes a caminhar pela orla para aliviar o estresse e respirar a brisa marítima após o trabalho, uma cena impensável no centro fechado de Moscovo. Mas a água não está apenas no mar. A cidade é cortada pelo rio Neva, que se divide em braços e canais, criando um arquipélago urbano de 42 ilhas conectadas por pontes. Não é por acaso que lhe chamam a Veneza da Rússia. Com quase 500 pontes e 55 canais, a arquitetura da cidade reflete-se na água. Ladeada por mansões que abrigam a elite ou que foram convertidas em hotéis de luxo, há algo em São Petersburgo que transcende a beleza física dos seus canais e palácios: o tempo. Se visitares a cidade entre maio e julho, vais deparar-te com o fenômeno das noites brancas. Não estamos a falar apenas de uma vida noturna agitada como na Tailândia, mas de uma peculiaridade geográfica real. Devido à proximidade com o Círculo Polar Ártico, o Sol recusa-se a dormir. Ele nasce por volta das 3 da manhã e só se põe perto das 11 da noite, criando dias intermináveis com mais de 19 horas de luz. Mesmo à meia-noite, o céu permanece claro, banhando a cidade numa luz crepuscular surreal que atrai milhões de visitantes. Durante este período, a cidade transforma-se em um palco de festivais, música e dança, onde ninguém parece querer dormir. Mas esta cidade luminosa nasceu de uma visão obstinada. Fundada pelo czar Pedro o Grande no início dos anos 1700, São Petersburgo foi erguida sobre o que era originalmente um pântano, inspirado pelas suas viagens à Europa, especialmente por Veneza. O czar imaginou esta cidade como a janela da Rússia para a Europa. O investimento cultural foi massivo desde o início. A primeira universidade foi fundada em 1724 e hoje a cidade abriga mais de 40 instituições de ensino superior, atraindo estudantes e mentes brilhantes de todo o mundo. No entanto, a beleza imperial esconde cicatrizes profundas. Se tens interesse pela história da Segunda Guerra Mundial, conheces esta cidade por outro nome: Leningrado. Foi aqui que ocorreu um dos cercos mais brutais da história humana. A cidade resistiu a um bloqueio nazi durante 900 dias sem nunca se render, suportando tragédias imensas. O nome Leningrado permaneceu durante toda a era soviética, em homenagem a Lenin, e só voltou a ser São Petersburgo em 1991, após a dissolução da União Soviética. Hoje, essa história convive com um presente vibrante. O coração pulsante da cidade é a Nevsky Prospekt. Ao caminhar por esta avenida histórica, o que choca não é apenas a imponência dos edifícios imperiais, onde cada fachada conta uma história secular, mas a limpeza absoluta. Não se vê lixo no chão. A arquitetura, dominada por tons de branco e castanho, cria um corredor visual que supera muitas capitais da Europa Ocidental. E quem caminha por estas avenidas? Tal como em Moscovo, a população de São Petersburgo exibe uma estética apurada. As ruas estão cheias de pessoas bem vestidas, confiantes e extremamente sociáveis. Raramente vês alguém sozinho. Os cafés e parques estão sempre repletos de grupos de amigos, e a obsessão pelo telemóvel e pelas fotografias é omnipresente. Durante o dia, a cidade é um formigueiro de gente a trabalhar e a deslocar-se, mas à noite, a elite toma conta das ruas, com seus carros de luxo, transformando a Nevsky Prospekt numa passarela de poder e ostentação. São Petersburgo é também a cidade da arte, lar do famoso Museu Hermitage e da imponente Catedral de Kazan. Com a sua arquitetura em forma de crescente que domina a paisagem desde 1801, é uma cidade culta, onde a taxa de alfabetização entre as mulheres ultrapassa os 90% e onde elas ocupam espaços em diversas carreiras com coragem e independência. Embora a beleza de São Petersburgo seja inegável, viver neste cenário de cartão postal tem um custo que muitas vezes afasta o sonho da realidade. A cidade é um dos locais mais desejados para se viver na Rússia e, com uma população nacional de 145 milhões de pessoas, a competir pelos melhores lugares. Os preços do mercado imobiliário dispararam para níveis comparáveis aos de Moscovo. Se procurares nos sites locais,
vais perceber rapidamente que encontrar um apartamento decente por menos de 75 mil rublos mensais é uma tarefa quase impossível. A média real para quem quer conforto gira em torno dos 150 mil rublos. Para colocar isso em perspectiva, se considerarmos que 100 mil rublos equivalem a cerca de $1.000. O peso no orçamento é brutal. A aparência das pessoas nas ruas, sempre impecáveis e bem vestidas, pode enganar. Não significa necessariamente que vivem uma vida de luxo. A realidade é que, enquanto alguns ganham bem, uma fatia significativa da população sobrevive com menos de $1.100 por mês para manter um estilo de vida confortável nesta cidade. Estima-se que uma família precise de ganhar pelo menos $3.300 mensais, o que obriga, muitas vezes, todos os membros da casa a trabalhar para cobrir as despesas. A solução para muitos é fugir do centro. Pequenas cidades satélite como Kudrovo desenvolveram-se nos arredores, repletas de Errenhãs, onde vivem aqueles que trabalham em São Petersburgo, mas procuram rendas mais acessíveis. A mobilidade é garantida por uma rede de transportes eficiente. O metrô de São Petersburgo, com as suas 54 estações, não é apenas funcional. Tal como em Moscovo, é uma galeria de arte subterrânea, incrivelmente bela, que conecta até as partes mais distantes da metrópole. Para o visitante ou imigrante, há barreiras a considerar além do dinheiro. A primeira é o clima. Se Moscovo é frio, São Petersburgo é molhada. Se planeias viver aqui, prepara-te para céus nublados e chuva frequente, uma constante que pode desanimar quem procura o sol. A segunda barreira é a língua. Embora o nível de inglês seja comparativamente melhor aqui do que no resto da Rússia, devido à proximidade com a Europa, o russo ainda predomina. E não basta falar. Se não dominares o alfabeto cirílico, até ler uma simples placa de rua ou navegar pela burocracia será um desafio monumental. No entanto, a Rússia não se resume apenas a estas duas gigantes, Moscovo e São Petersburgo. O país é vasto e esconde outras joias urbanas frequentemente esquecidas pelos estrangeiros, como Ekaterimburgo, Kazan e Nizhny Novgorod, cada uma com a sua própria identidade, cultura e oportunidades, provando que este país continente tem muito mais camadas do que aparenta à primeira vista. Até agora, a nossa viagem concentrou-se nos gigantes de betão e ouro, a poderosa Moscovo e a imperial São Petersburgo. É natural que assim seja, pois grande parte da população urbana e da riqueza concentrem-se nestes dois polos. No entanto, limitar a Rússia a estas duas cidades é ignorar a vastidão de um território que cobre 17 milhões de quilômetros quadrados. Para quem procura uma experiência autêntica ou simplesmente financeiramente viável, é necessário olhar para o mapa com mais atenção e aventurar-se para leste. Se o custo de vida em Moscovo, com os seus aluguéis exorbitantes e luxo ostensivo, for demasiado pesado para o teu orçamento, mas ainda assim quiseres permanecer na órbita da capital, a cidade de Vladimir surge como uma alternativa viável. Situada a leste de Moscovo, oferece um vislumbre da vida russa sem a etiqueta de preço dos oligarcas. Mas a verdadeira diversidade cultural revela-se quando avançamos ainda mais para leste, em direção a Kazan. Kazan não é apenas mais uma cidade russa, é um exemplo vibrante da complexidade política e étnica do país. Conhecida pela sua atmosfera cheia de vida, Kazan é a capital do Tartaristão, uma república autônoma dentro da Federação Russa. Aqui, a identidade local mistura-se com a nacional, oferecendo uma experiência que desafia o estereótipo puramente eslavo que vemos nas ruas de São Petersburgo. É a prova de que a Rússia é um mosaico de culturas e não um bloco monolítico. Para além destas, o país alberga centros urbanos industriais e históricos que são frequentemente esquecidos pelos turistas e ignorados pelos médios ocidentais. Cidades como Ekaterimburgo, famosa pela sua importância histórica e industrial, ou Nizhny Novgorod, mantém as engrenagens da nação a funcionar longe dos holofotes. Estas são as terras onde vive a outra parte dos 145 milhões de habitantes. Em repúblicas e províncias que guardam segredos e estilos de vida muito diferentes das noites brancas ou dos desfiles de Ferraris na rua Malha Bronaia. A Rússia é, em última análise,
um universo em si mesma, desde as praias do Báltico em São Petersburgo até as repúblicas autônomas do interior. A realidade deste país é muito mais complexa do que apenas o frio ou a política. Cabe a cada viajante decidir se fica pelo conforto das capitais ou se arrisca a descobrir o que está escondido no resto do maior país do mundo. Chegamos assim ao fim definitivo da nossa análise sobre a realidade na Rússia. Se este mergulho profundo na cultura, economia e geografia russa te trouxe uma nova perspectiva, não saias sem deixar o teu like. Subscreve o canal agora para não perderes a próxima investigação global. Até a próxima!